Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo, e eu quero falar duas notícias aqui, eu quero comentar duas situações aqui. A primeira é de, não só uma, mas algumas novidades que devem surgir no esporte, mas tem uma que está basicamente certa para acontecer, e quero falar sobre o que representa hoje R$ 1 milhão para o esporte, porque eu acho, vou mostrar para vocês aqui, ó, que representa isso aqui, lixo. Lixo, essa que é a verdade. E, de fato, eu não consigo entender o que passa na cabeça de quem contrata no esporte. De verdade, é uma coisa que eu olho e falo assim, cara, é bizarro, é no mínimo bizarro, tá bom? A gente vai comentar sobre isso. Antes de mais nada, eu pedi para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, estamos trazendo conteúdo todo dia, né? Infelizmente, com muita crítica nos últimos dias, para quem fica falando aí bobagem, você tá se vendendo, você tá babando a diretoria, tá aqui, o babão da diretoria aqui, criticando todo dia, basicamente todo dia um vídeo criticando na diretoria do esporte. Então te escreve aqui, porque aqui, cara, aqui eu falo o que eu penso, o que eu analiso e o que eu acredito, independente de A ou de B, tá? Que você vai ter uma opinião sincera e você vai trazer você vai ter notícias também quando eu conseguir apurar e trazer essas informações para vocês. Então te escreve aqui, dá essa moral pra gente, tá bom? Cara, vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre essa contratação. Vou deixar o bom para o final, essa novidade que pode acontecer amanhã, mas eu quero falar sobre essa contratação do esporte. O esporte que contratou, né, o zagueiro do Ceará, tá? Importante a gente destacar aqui que eu não tenho nada contra esse zagueiro, de verdade. Acho que, inclusive, as informações que a gente tem de off são que é um cara do bem, sabe? O Ramon, né, que é o zagueiro do Ceará, que veio agora jogador do esporte. Um jogador que agrega demais dentro do elenco, dentro dos jogadores, sabe? É um cara muito de unificar. Mas no futebol, é um zagueiro de meio de tabela de Série B. É um zagueiro que não agrega defensivamente, não ajuda em construção, sabe? É um zagueiro que, infelizmente, não é culpa dele, mas sofreu demais. Acho que ano passado ele teve 4 lesões só ano passado, no Ceará, sabe? Então, é um jogador que você não pode contar. Quando você tem o Rafael Thierry, né, do Sport, que é um zagueiro que já está há muito tempo, acho que desde 2019 no Sport, você vê um zagueiro que se lesiona demais, mas sempre que tá bem, entrega. Sempre que tá bem, entrega. Quando ele fica bem, a gente só tem a certeza de uma coisa, que ele vai ser titular. Porque é um jogador que sempre agrega e sempre entrega. Diferente do Ramon. O Ramon é um jogador que não entrega. É um jogador que não agrega. Tirando essa parte que eu falei dos bastidores ali, não é um jogador que agrega dentro do campo. Sabe? Essa é a verdade. Por mais que seja triste falar isso de um jogador de futebol, mas essa é a minha opinião, essa é a minha visão do jogador que não entrega. Aí tem pior. Aí pioram as coisas. Um jogador que não era titular do Ceará, um jogador que não estava rendendo, um jogador que o Ceará já procurava uma negociação há um certo tempo, e vai lá o Sport e paga R$ 1 milhão para contratar esse jogador. R$ 1 milhão. O que é que tá valendo R$ 1 milhão hoje dentro da Ilha do Retiro? Acho que é o lixo que eu mostrei para vocês aqui. Acho que é o lixo. E eu não tô chamando o jogador de lixo, nem nada, mas eu tô falando é que você joga o dinheiro no lixo. Porque R$ 1 milhão, irmão, de verdade, você dá para você trazer um zagueiro de uma qualidade melhor. E olha que eu tô colocando R$ 1 milhão aqui pro futebol, é isso aqui. É isso aqui, sabe? Você tem uma equipe de análise que vê jogadores do Brasil e sul-americano. E fora do Brasil, e fora do nosso continente, inclusive. E você traz o Ramon. Eu vou trazer o nome aqui. Eu não queria trazer esse nome, porque naquele momento ia atrapalhar. Depois passou o tempo, eu acabei não falando. Existe um jogador, eu vou até colocar aqui. Para não falar bobagem, deixa eu procurar no meu arquivo aqui. Existe um jogador chamado Francisco Calvo. É um jogador, um zagueiro da Costa Rica, capitão da Costa Rica, da seleção da Costa Rica. Um zagueiro que teve grande destaque no México. Um zagueiro que teve um bom desempenho jogando nos Estados Unidos, sabe? E era um jogador
que, principalmente no México, o grande ganho dele foi no México. Os Estados Unidos eu não conto muito porque não tem competitividade, mas no México, um bom zagueiro. Mas é capitão da seleção da Costa Rica, foi oferecido para o Sport sequer abriu negociação. A informação que eu tinha é que esse zagueiro, inclusive, estava disposto a diminuir o salário que ele tinha lá para jogar no Brasil. Ele queria jogar a Liga Brasileira. O Sport sequer abriu negociação com esse zagueiro. O Sport vai lá e contrata o Ramon. O Calvo, que é esse Francisco Calvo que eu tô falando para vocês aqui, que é capitão da seleção da Costa Rica, este zagueiro, inclusive, ele iria fazer de tudo para ter uma rescisão amigável com o seu time para jogar no Sport. O Sport não ia gastar nada. Eu tô falando isso aqui, ó, no começo do ano, tá? No começo do ano. E o Sport não contrata e vai lá e traz o Ramon, reserva do Ceará, que teve 4 lesões ano passado e não consegue ter um rendimento dentro de campo. Esse é o Sport Clube do Recife fazendo suas contratações incríveis. E mais uma vez eu quero deixar claro, não tenho nada contra o Ramon. Eu estou contratando, eu estou analisando aqui a sua contratação, que é uma contratação ruim. E mais uma vez o Sport vai, e por isso que eu falo, 1 milhão para o Sport deve ser lixo. Deve jogar dele no lixo, porque não tá valendo. Não tá valendo. Essa aqui é a verdade, tá? Por mais que sejam palavras pesadas aqui. Novidades para o Sport amanhã. O Sport tem um jogo bem difícil amanhã, vai jogar contra o Botafogo, né? Um time que, por mais que ainda não esteja no seu ápice da temporada, mas é um time que é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores da América, sabe? É um time que tem investimentos milionários. É um jogo muito difícil, mas o Sport tem algumas novidades. E a informação que eu tive é que o Derek deve ser titular. O Derek, que foi contratado pelo Cuiabá, nessa troca, né? O Sport emprestou o Carlos Alberto para o Cuiabá e pegou emprestado o Derek para o Sport. Importante deixar claro, só um adendo aqui, muita gente me perguntou se existia opção de compra do Cuiabá. Não tem, é só um empréstimo tradicional, quando acabar a temporada, cada um volta para o seu time. A não ser que depois os times queiram fazer alguma negociação, mas não tem isso em contrato, tá? Eles não têm a obrigatoriedade em contrato. Mas a informação que eu tenho é que o Derek deve ser titular e também o Ignácio deve ter oportunidade, tá? Porque o Paciência é um jogador que não vem rendendo e o Daniel precisa de um centroavante e a tendência é que esse jogador ele possa jogar. Não se sabe se ele vai entrar no primeiro tempo, no segundo tempo, mas é um jogador que deve figurar no time do Sport, além também do Mateuzinho. Esses jogadores todos estão no bid já e já estão à disposição do técnico Daniel Paulista para jogar. E eu acho, cara, que se todos estiverem disponíveis, todos têm que jogar. Todos têm que jogar. O Sport tem que realmente mexer realmente com os ânimos, mexer realmente com tudo ali dentro desse elenco e o que tiver de novidade bota para jogar. Porque do jeito que tá, não dá para continuar. Então acabam sendo novidades interessantes para o Sport, para essa partida que eu acho uma partida bem complicada, bem complicada. O Sport vai ter que jogar o que não jogou nesse Campeonato Brasileiro inteiro para tentar vencer o Botafogo. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha sobre essas novidades no Sport, o que é que você faria, qual seria a tua escalação, comenta aqui e fala sobre essa contratação do Ramon aqui, o que é que você achou, você pode discordar de mim, fica à vontade, tá? E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já, tchau, tchau.